Bom, boa noite, bem-vindos a mais um webinar da Datamine Brasil. Antes de começar de fato a minha apresentação, eu gostaria de agradecer a cada um que está aqui assistindo a mais esse webinar e gostaria de dar uma dica para vocês que na quinta-feira e ao longo de todo o mês de junho irão acontecer vários webinars dos mais diversificados temas, base de dados, underground, OpenPitch e geologia. E para quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhada, que vem muito conteúdo legal aí pela frente. E para quem tiver interesse, no próprio Instagram da Datamine Brasil, essa programação já está toda lá para quem quiser dar uma olhada. No LinkedIn da Datamine também já está essa programação, e no próprio site, onde vocês fizeram a inscrição, tem um espaço para esses webinars que vocês conseguem ver essa programação também, ok? Só uma dica para vocês aí. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme, eu sou consultor trainee e faço parte do time do GDMS aqui da Datamine. E hoje eu vou falar sobre o Core Profiler, que é uma ferramenta de captura de informações a partir de imagens de testemunho de sondagem. Atualmente, o Core Profiler ele está na versão 2.2, ok? Então, vamos lá. Bom, a minha apresentação ela vai se decorrer da seguinte forma: uma breve introdução, objetivo, apresentação, onde eu vou falar para vocês uma parte um pouco teórica. Prometo que nada muito maçante, é só porque eu acredito que algumas pessoas que estão aqui assistindo a esse webinar podem não conhecer o Core Profiler. Para eu não entrar diretamente na ferramenta, eu vou fazer essa breve introdução para situar vocês, ok? As considerações finais e um espaço para dúvidas e perguntas, beleza? Bom, essa imagem, ela representa todo o range de softwares da Datamine. Como vocês podem ver, a Datamine, ela apresenta soluções que englobam toda a cadeia da mineração, desde fases iniciais de exploração até fases mais avançadas de suprimentos. E o Core Profiler, nessa cadeia, ele faz parte de dados geológicos, beleza? Bom, objetivo. O objetivo, claro, é apresentá-los o Core Profiler de uma forma geral, visando mostrar de forma sucinta as principais ferramentas presentes nele e como elas devem ser usadas em um tratamento de uma foto de um testemunho de sondagem. Bom, um breve histórico para vocês terem ideia do desenvolvimento do software. Ele foi desenvolvido inicialmente no ano de 2007 pela empresa Cyro, a partir dos patrocinadores Australian Coal Association Research Program e a própria Cyro, ao qual teve um apoio em espécie da Anglo Coal Australia, da Xstrata e da Rio Tinto. A primeira versão, que foi a versão beta, ela foi lançada em 2008, a partir da versão 1.0 do Core Profiler. Versão essa lançada pela Cyro. A partir do ano de 2015, em parceria com a Cyro, a Datamine tornou-se a revendedora mundial dessa ferramenta, a partir do Core Profiler 2.1. Bom, desafios. O que seria isso? O principal para toda caracterização geológica, incluindo a interpretação de grandes quantidades de dados geofísicos, vem de observações geológicas feitas nos testemunhos de sondagem e em amostras de chip. A qualidade e a confiabilidade dessas observações são limitadas por alguns fatores, sendo eles a inconsistência de observações visuais entre os geólogos. Eu já presenciei isso, e se tiver alguns geólogos aí e geólogas assistindo, eu já peguei um furo e encontrei duas descrições diferentes para o mesmo intervalo. Dois geólogos escreveram determinada litologia de formas diferentes, o que eu acredito que
não é muito difícil de acontecer. Bom, a falta de ferramentas para conciliar com eficiência as observações com os registros fotográficos e a falta de uma solução que integra as imagens de testemunho em um software de análise. Aí que entra o Core Profiler, porque ele vai auxiliar justamente a evitar que aconteça esses, digamos, problemas. E vai auxiliar na vida de quem utiliza e gera essas informações. Bom, então, afinal, o que é o Core Profiler? O Core Profiler ele é uma ferramenta de registro baseada em um software que cria uma imagem contínua em escala do testemunho de sondagem a partir das suas caixas ou através de fotografias divididas do testemunho, ao qual ele permite um registro de informações geológicas e geotécnicas diretamente da imagem em escala. Essas duas imagens aqui, elas representam imagens de testemunho de sondagem abertas no Core Profiler, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É só para dar um exemplo, para já dar um gostinho do que é a ferramenta. Bom, algumas características dessa ferramenta. Ela produz imagens digitais com profundidade calibrada, a partir de típicas fotografias de testemunho de sondagem. Ela permite conciliar as observações de campo com as imagens de profundidade calibrada. Ela permite observações geológicas geotécnicas, como eu disse anteriormente, eficientes e consistentes, utilizando coleções de imagens de referência abrangentes para produzir uma descrição de rocha que se integra às convenções de cada projeto ou mina, se for o caso. Ela melhora a produtividade, permitindo que as orientações do testemunho sejam medidas diretamente do furo e a análise será realizada usando um estereograma, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, algumas funcionalidades. As imagens dimensionadas do testemunho podem ser exportadas em formatos prontos para serem exibidos na interpretação de logs ou software de modelagem de mina. Mas ao final da apresentação, depois que eu mostrar para vocês algumas funcionalidades do Core Profiler, eu vou exportar uma imagem para vocês verem como ela fica. Os usuários podem definir fichas de registro e listas de consultas que garantam a compatibilidade com as convenções de dados de cada projeto ou mina. Os dados de campo eles podem ser importados para serem validados com as imagens e, por fim, os usuários podem construir bibliotecas de imagens para referências específicas das minas, para classificar, por exemplo, os tipos de rocha e ou classes geotécnicas dessas rochas. Bom, mapeamento de portfólio. O que seria isso? O Core Profiler ele complementa o portfólio existente de ferramentas da DataMine de coleta e análise de dados geológicos e geotécnicos, a partir de informações sobre os testemunhos de sondagem e os dados gerados na mina. Eles podem ser capturados, analisados e combinados para construir um quadro abrangente da geologia estrutural da mina, se for o caso. Essa imagem representa muito o que eu disse. Na parte de faces da mina, nós temos uma solução que é o Zerovision, que a partir de fotos ele consegue obter dados geotécnicos. O Minimapper, que ele é uma ferramenta presente dentro do Fusion, ou GDMS, como acredito que a maioria de vocês conhece, que ele faz, através de observações de frente de lavra a céu aberto e subterrânea, um mapeamento. Na parte de furos de sondagem, o próprio Core Profiler, que é o que eu estou mostrando para vocês, que consegue obter informações a partir de fotos, e o DHLog, que também é uma ferramenta presente no Fusion ou GDMS, assim como o Minimapper. Essas 4 soluções, elas geram dados que podem ser trabalhados posteriormente em um software de modelagem, como, por exemplo, o Studio RM, que também é uma solução presente na DataMine. Com isso, essas informações podem ser trabalhadas e ajudar posteriormente na criação de um modelo estrutural ou no suporte de um design, por exemplo. Então, vamos lá conhecer o Core Profiler? Eu vou minimizar a minha apresentação e eu vou entrar no software junto com vocês, ok? Bom, eu posso entrar no Core Profiler de 2 maneiras. Pelo meu menu iniciar, né, e entrar diretamente no ícone do Core Profiler, ou pela minha janela principal, que tem o atalho.
Eu já deixei ele aqui aberto. Bom, essa é a janela principal do Core Profiler. Como vocês podem ver, ela é bem simples. E como eu faço para dar início a um trabalho de uma imagem de um testemunho de sondagem? Eu venho aqui em File, eu posso clicar aqui no New, ou clicar nessa opção aqui, que as duas têm a mesma função. Eu vou clicar aqui em New, e eu vou abrir essas janelas aqui. O que seriam essas janelas? Nessa janela no canto superior esquerdo, por exemplo, eu vou trabalhar com um furo que ele tem 20 imagens, 20 fotografias das suas caixas. Eu carregando essas 20 imagens, todas elas vão ficar listadas aqui. E à medida que eu for clicando em uma delas, elas vão aparecer aqui nessa parte maior da minha janela. Aqui embaixo, em Process Log, à medida que eu vou executando alguns passos para obter informações da minha imagem, eu consigo ver aqui se essas etapas vão dar certo ou errado. Aí eu vou receber uma mensagem de erro ou uma mensagem que a etapa foi concluída com sucesso. Aqui eu tenho um cabeçalho com alguns parâmetros. Eu posso, por exemplo, eu vejo dados no meu projeto. Eu vejo, por exemplo, aqui em header, eu posso pôr o azimuth, por exemplo, fazer algum comentário, uma data, por exemplo, uma elevação, datum, companhia, por aí vai. Aqui em casing, eu posso, por exemplo, pôr o tamanho da minha caixa, o tipo da minha caixa, algum comentário, nome do furo, nome do projeto, entre outras informações. Aqui em drilling, eu posso pôr o tipo do meu furo, a data do meu furo, o tipo de fluido que foi usado na perfuração, qual é a empresa que realizou a execução desse furo de sondagem. Aqui em Geologist, posso pôr o nome do geólogo que vai fazer o trabalho, o nome do furo, projeto, profundidade, e esse campo aqui também tem a mesma ideia, porém tem alguns dados, por exemplo, de pH, nome do projeto, nome da amostra, tipo de amostra, só para situar vocês com quais são as opções nessa janela. Então, como eu carrego uma imagem para começar a obter as informações dessa imagem? Eu tenho 3 maneiras de fazer isso. Eu posso vir aqui em Borehole, clicar com o botão direito, e tem aqui adicionar Core Photographs. Eu posso vir aqui nessa câmerazinha, ou eu posso vir aqui em Bind e adicionar. As 3 têm a mesma função. Eu vou clicar aqui, adicionar, vai direcionar para onde eu tenho minhas imagens salvas. Eu vou clicar aqui na minha imagem. O Core Profiler ele trabalha tanto com imagens em formato TIFF, JPEG, BMP. Eu vou trabalhar no formato TIFF. Foto selecionada, vou abri-lo. Vai abrir essa janela. Eu vou clicar em Next. O que seria essa janela? Nessa janela, eu ponho alguns dados para o meu furo. Não são dados que, por exemplo, às vezes eu não tenho esses dados. O que seriam esses dados? Seria, por exemplo, a largura da caixa, a altura da caixa, o número de canaletas, se tem algum gap nessas canaletas. Caso eu não tiver essas informações, não vai me atrapalhar de fazer o meu trabalho. Eu vou conseguir dar sequência no meu trabalho da mesma forma. Mas caso o usuário ou quem estiver utilizando tiver as informações, é interessante colocá-las. E, por exemplo, eu falei anteriormente, por exemplo, eu vou trabalhar com um furo que tem 20 fotos. Para eu não precisar de ficar colocando esses parâmetros a cada vez que eu for carregando uma imagem, eu posso clicar nessa caixinha aqui, que eu vou definir essas dimensões apenas uma vez, e clicando nessa caixinha, vai se repetir para todas as outras imagens. Com isso, economizando tempo e otimizando meu trabalho. Feito isso, parâmetros definidos, eu clico em Next. Nessa próxima janela é o seguinte, eu vou definir 4 pontos na minha caixa. Para que seriam esses 4 pontos? Que eu vou selecionar só o que eu quero trabalhar. O que está no entorno da minha caixa,
para mim não interessa. Eu vou clicar aqui no meu primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Feito isso, vocês podem ver que a minha imagem está carregada aqui. Eu retirei a informação no entorno dessa caixa que não me interessa para a execução do meu trabalho. Feito isso, eu posso clicar em Next e em Finish. Imagem carregada na minha janela principal. Eu vou carregar uma imagem, mas, por exemplo, se eu fosse carregar várias imagens, aqui eu tenho a nomenclatura do meu furo, por exemplo, esse aqui, a CRFD 001, caixa 10, eu tenho o dia até dessa caixa, o início e o fim. Se eu tivesse aberto, por exemplo, 20 imagens, as 20 ficariam listadas aqui, e à medida que eu for clicando no nome dessas 20, vai mudando aqui na minha janela principal. Bom, aqui, essa caixa, por exemplo, tem 5 canaletas. Quando eu seleciono a minha primeira canaleta, vocês podem ver que fica destacado em vermelho, e assim sucessivamente. Clico na segunda, fica destacado em vermelho, e por aí vai. Primeiramente, eu sei que a minha caixa ela vai da metragem 53,19 a 58 metros. Eu clico nessa primeira coluna, vocês podem ver aqui em projetos, eu tenho alguns parâmetros a respeito dessa coluna. Uma coisa que vale ressaltar, por exemplo, os auxiliares, às vezes, por exemplo, se for um testemunho compacto, às vezes eles têm que fragmentar o testemunho para colocá-lo na caixa. Às vezes, dependendo da maneira que ele fragmentar, o testemunho ele não vai até o final dessa canaleta. Às vezes, ele pode vir um pouquinho antes. Para isso, para não ficar um espaço vazio, quando você for gerar uma imagem para trabalhar futuramente no software de modelagem, você pode ajustar isso aqui. Imagina que esse finalzinho da primeira coluna não tem o testemunho, eu posso ajustar aqui essa canaleta, por exemplo. Bom, eu vou definir o início e o final da minha caixa. Como eu faço isso? Clicando na minha primeira coluna, eu tenho aqui os parâmetros core interval, eu vou aqui em core run e mudo para start, porque é o início da minha caixa. Eu vou aqui no from deep e ponho a profundidade inicial da minha caixa, que nessa aqui no caso é 53,19. Feito isso, vocês vão ver que aqui fica destacado em azul, que é o início da minha caixa, e vou na última canaleta, eu vou fazer algo similar, porém eu vou pôr o final. Novamente aqui em Project, eu vou em Core Interval, Core Run, e vou mudar aqui para End, ou seja, o final da minha caixa. E aqui na profundidade final, eu vou pôr 58 metros. Ok. Feito isso, tem está marcado em azul no início e no final da minha caixa. Bom, como vocês podem ver, esse testemunho ele não está contínuo, ele apresenta algumas porções que ele está todo fragmentado ou fraturado. Isso pode ter sido causado pela própria sonda ou pode ser realmente uma quebra natural do testemunho. Bom, eu tenho a partir desses ícones aqui, ó, eu consigo ressaltar esses pontos aqui que meu testemunho está quebrado. Como eu faço isso? Eu seleciono essa coluna, eu venho aqui em Core Break, eu posso selecionar isso de duas maneiras. Nesse menu aqui fixo, eu posso clicar com o botão direito, esse menu vai aparecer suspenso, Core Break, clico aqui, Core Break novamente, e agora eu só faço o ajuste dessa porção que meu testemunho está fragmentado. Ok? Feito isso, eu volto aqui nos meus parâmetros. Em qualidade, aqui da minha rocha, em vez de colocar contínua, ou seja, se ela não tivesse fraturado, eu vou colocar aqui em broken, porque essa porção está toda quebrada. Feito isso, eu tiro a seleção, vocês vão ver que aqui fica vermelho. Vou fazer a mesma coisa, selecionar a próxima canaleta e vou fazer para essa outra porção que o testemunho está quebrado. Eu venho aqui em Core Break, clico, novamente em Core Break e clico novamente. Vou novamente nos meus parâmetros desse intervalo, venho aqui em qualidade e ponho quebrado. Novamente vai ficar vermelho.
Feito isso, agora eu vou criar o meu furo em escala. Como eu faço isso? Eu venho aqui em By the Scale Borehole Image, ou eu posso vir aqui em Byte. Eu vou clicar aqui. Vocês podem ver que, como eu disse anteriormente, antes de carregar a minha imagem, aqui daria uma mensagem se esses comandos que eu dei falharam ou foram realizados com sucesso. Aqui deu tudo certo. Aí apareceu uma outra janelinha que não estava aparecendo antes, que é um preview. Aí já consigo. Esse furo ele foi gerado todo em escala, da profundidade inicial de 53 metros até a profundidade final de 58 metros. Eu posso ir brincando aqui para vocês verem que eu consigo ver todo o meu testemunho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu consigo ver todo o meu testemunho. Bom, uma outra coisa que eu posso gerar aqui também é, por exemplo, imagina que nessa coluna aqui, selecionei ela, teve um fragmento do testemunho que foi selecionado para fazer um teste de densidade, ou até mesmo, por exemplo, um teste de difração, ou vai ser mandado, por exemplo, a petrografia. Algum desses três exemplos. Mas, enfim, o testemunho não está mais na caixa. Eu posso definir um intervalo de amostra para esse intervalo que foi coletado. Para isso, eu seleciono essa canaleta, eu venho aqui em Sample Interval, clico e seleciono o intervalo da minha amostra. Feito isso, eu volto aqui no meus eu seleciono, podem ver, está destacado em amarelo, no entorno em vermelho, que esse intervalo está destacado, e abri uns parâmetros do meu intervalo amostral. Eu tenho três campos aqui, o campo de profundidade inicial e final dessa amostra e o número dessa amostra. Eu sei, porque por já ter feito essa coleta, por exemplo, que esse intervalo vai de 56,70 até 56,80. E essa amostra, por exemplo, foi a primeira amostra coletada para a densidade. Vamos por assim. Feito isso, vocês podem ver que mudou aqui. E agora eu vou criar novamente. Eu vou vir aqui em By Scale Borehole Image. Etapa realizada com sucesso. Agora eu vou novamente aqui no Preview. E vocês vão ver que o campo que foi retirado da minha amostra, ele vai estar marcado aqui. Marcado aqui, como a amostra que foi retirada para fazer algum tipo de teste. Ok? Bom, agora eu vou criar um log sheet junto com vocês. Como eu faço isso? Eu venho aqui em log sheet, eu clico em create. O Core Profile ele trabalha com dois tipos de log sheet, um do estilo geotécnico e outro com estilo geológico. Eu vou criar um estilo geotécnico. Eu seleciono aqui o estilo geotécnico e dou o OK. Feito isso, vai abrir essa janela. Aqui, nessa primeira imagem, eu consigo observar toda a minha caixa com todo o meu testemunho de sondagem. E aqui, por exemplo, eu posso brincar com a minha escala. Podem ver que está modificando a profundidade. Essa segunda tem uma escala intermediária e essa aqui com uma resolução um pouco maior, onde eu vou definir alguns parâmetros geotécnicos, por exemplo. Eu vou diminuir um pouco essa escala aqui, na verdade aumentar. Ok. Bom, eu vou definir o RQD para essa porção do meu testemunho. Como eu faço isso? Eu vou aqui em RQD, abro essa caixinha. O que seria essa caixinha? Ela me diz como eu executar, é uma dica, digamos, para como eu executar essa tarefa. Clique em OK, vou definir os pontos de quebra no meu testemunho. OK. Feito isso, clico o botão direito.
Aqui vocês podem ver que nesse campo aqui eu tenho a porcentagem do meu RQD e a frequência de fraturas por metro. Uma outra coisa que eu posso definir é alguns defeitos, que nada mais seriam que foliações, por exemplo, uma foliação, um bandamento, dependendo do tipo de rocha, e por aí vai. Eu vou definir o meu defeito, clicando aqui em Add Defect. Eu vou clicar aqui, numa porção do meu testemunho, que eu consigo ver, por exemplo, alguma estrutura planar, seja foliação, entre outras. Clico aqui. O meu ângulo alfa automaticamente já fica ativo. Eu clico nele e assim como o RQD, ele vai aparecer uma caixinha me informando como utilizar essa opção. Ele pede que eu marque 7 pontos ao longo do meu testemunho e é o que eu vou fazer junto com vocês. Eu vou aqui, eu vou marcar 7 pontos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Vocês podem ver que aqui em Defects, o meu ângulo alfa foi calculado. E, além disso, eu calculando o meu ângulo alfa, eu posso também calcular o meu ângulo beta, onde eu vou, o Core Profiler vai calcular automaticamente para mim o meu DIP e o meu DIP Direction. Eu clico aqui em beta, também vai aparecer uma caixinha informando como utilizar essa opção. Eu vou dar o OK. Eu vou definir esse meu ângulo beta. Aí eu vou pôr essa seta ao longo do meu testemunho. Ok, feito isso, o Core Profiler automaticamente calculou o DIP e o DIP Direction para mim e já plotou ele no meu estereograma. Imagina que eu tivesse feito várias análises aqui desse ângulo alfa e beta. Todas seriam plotadas no estereograma e eu poderia fazer a minha interpretação. Ok? Bom, nessa parte geotécnica, isso é o que eu gostaria de mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como eu posso exportar essa imagem para poder trabalhar num software de modelagem, por exemplo. Eu volto para cá, eu venho aqui em File, eu venho em Export, Borehole Image, clico aqui. Como eu disse anteriormente no início da apresentação, eu posso exportar formatos JPEG, BMP e TIFF. Aqui aparecem algumas especificações da imagem, como profundidade inicial, profundidade final, ou seja, o dia até, e, por exemplo, a resolução da imagem. Ok, parâmetros definidos, eu não vou modificar nada aqui, eu venho em Save. Vou dar um nome qualquer aqui, teste 1, e vou salvar. Bom, agora eu vou vir aqui na minha pasta onde foi salva, e vou abrir para vocês. Bom, aqui eu já consigo visualizar todo o meu testemunho de sondagem, da profundidade inicial até a profundidade final, que no início é 58 metros, até o final de 58 metros. E vocês podem ver aqui que aqui tem aquele espaço que eu tinha definido como o espaço que foi retirado no fragmento para algum tipo de análise. Ok? Bom, agora eu vou voltar para a minha apresentação. Bom, recapitulando, considerações finais. Bom, foi abordado quais as principais ferramentas do Core Profiler de forma sucinta, é claro. Foi mostrado como criar um novo arquivo para você obter informações a partir das suas fotos. Foi feita a utilização de algumas ferramentas geotécnicas básicas. Eu fiz a medida de RQD, defini um ângulo alfa e um ângulo beta que o Core Profiler calculou para mim, para retirar de informações através da foto testemunho de sondagem. E, por fim, mas não menos importante, como importar um arquivo para trabalhar a imagem gerada em um software de modelagem. Bom, dúvidas e perguntas. Eu peço que, caso tiver alguma dúvida, que vocês me mandem por e-mail, porque eu acredito que dessa forma eu vou poder respondê-los da melhor forma e dar uma resposta mais completa. Então, se
tiver dúvida, por favor, me mandem e-mail que eu vou procurar atendê-los da melhor forma possível e tirar as dúvidas sobre o Core Profiler, ok? Bom, esse é meu e-mail. Eu gostaria de agradecer vocês por tirarem esse tempinho para assistir a esse webinar. Eu gostaria de falar que breve vocês vão receber um e-mail com uma pesquisa a respeito do webinar. Eu gostaria de falar que críticas, sugestões são bem-vindas para sempre buscar passar um conteúdo de qualidade para vocês e atendê-los da melhor forma possível. Então, muito obrigado. Foi um prazer apresentar esse webinar para vocês. E, se tiver alguma dúvida, me mandem, por favor. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.